Oi, gente, tudo bom? Meu nome é José Edson, eu sou advogado. Eu vim conversar hoje com vocês um pouco sobre a medida provisória 871 de 2009. É uma medida que trouxe alterações a alguns benefícios da Previdência Social. Então, eu quero deixar primeiramente claro que esse conteúdo pode ser compartilhado, tá, gente, para toda a população. Tem que ser atingido para que todo mundo entenda a importância dessas alterações e que, se elas forem realmente aprovadas pelo Congresso Nacional, quais serão as consequências, as mudanças que ela trouxe efetivamente para toda a população. Tá bom, gente? Então, a medida provisória, ela tem validade de 60 dias, prorrogados por mais 60 dias. Então, após esses 120 dias, o Congresso Nacional ele pode aprovar, ele pode não aprovar e ele pode também propor alterações. Os benefícios que sofreram as alterações foram a pensão por morte, a aposentadoria rural, auxílio reclusão e o salário maternidade. Eu vou trazer aqui, nesse resumo, as principais alterações, tá, gente? Então, eu não vou falar aqui de cada benefício e sua alteração por extenso, tá? De forma esmiuçada, como assim a gente fala. Mas eu vou tentar trazer aqui as principais. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo de cada um, tá bom? Então, esse programa, gente, ele, no seu artigo 1º da medida provisória, ele traz o combate à irregularidade como principal objetivo dessa medida. Então, essa medida ela nasce com duas frentes de programa. A primeira, que eu consigo visualizar, é da análise. Ela tem o objetivo de analisar, tá? Analisar as concessões, analisar as documentações, analisar as provas de forma mais profunda, se assim a gente fosse dizer. E a segunda frente que eu posso visualizar no escopo da medida é a revisão. Ela tem também uma frente de revisar os indícios de irregularidade. E a gente vai também se aprofundar nessa questão mais à frente. Então, muito tem se especulado aí na internet se essa medida vai realmente, a sua validação vai realmente trazer custos, vai reduzir os custos perante o INSS. E aí eu não vou entrar nessa questão, tá, gente? Porque isso é uma questão política, econômica. Eu quero aqui trazer para vocês apenas que realmente os pontos principais que essa medida vai impactar a você, que é beneficiário da Previdência Social, tá bom? Quem vai atingir essa medida? Aqueles benefícios que não passaram por revisão há mais de 6 meses. Então, se seu benefício teve uma revisão há 6 meses, em até 6 meses, tá, gente? Então, você não vai precisar passar por essa revisão. Mais de 6 meses, vai ter que passar por essa revisão, tá bom? Aqueles que recebem o benefício da prestação continuada, o LOAS, os deficientes, eles poderão ser convocados para perícia médica a cada 2 anos, tá, gente? Então, atentem. As pessoas que recebem LOAS poderão ser convocados a cada 2 anos para a prestação da perícia médica, para realizar sua realização. E outra coisa muito importante que o artigo 26 da medida trouxe também, gente, é que essas pessoas que recebem LOAS terão que ser inscritos terão que ter inscrição no CPF, tá bom, gente? No CPF. E mais, autorizar o INSS a consultar a sua conta bancária. O que quer dizer isso? É que, infelizmente, tem muita gente que recebe LOAS e não precisa, tá? Não precisa. Tem
muito dinheiro em conta, ou tem casas, ou tem imóveis, ou tem carros. Então, o LOAS ele não foi criado para pessoas que não precisam, tá? Então, essa frente de análise que eu falei lá no início, lembra? Na frente do programa, no artigo 1º do combate às irregularidades, em relação ao LOAS, ele aqui traz a novidade no artigo 26, que as pessoas que recebem LOAS, primeiro, tem que ter inscrição do CPF, tá? E também tem que assinar um termo de autorização para que o INSS consulte as contas bancárias. Então, cuidado, tá bom? A revisão do auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Os segurados em benefícios há mais de 6 meses precisarão fazer uma nova perícia. Isso está lá, gente, no artigo 1º, no inciso 2º, a linha A da medida provisória. Então, as pessoas que estão recebendo auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e não tiveram a realização de perícia médica há mais de 6 meses, tá, gente? Poderão serem convocados à realização de uma perícia, de um exame pericial, para comprovar se realmente pendura o estado de invalidez ou de incapacidade, tá bom? Isso é de extrema importância a gente entender, tá? A qualidade de segurado, outra coisa muito interessante, tá, gente? Se houver perda, terá que haver o cumprimento de 100% da carência. E o que é a carência, né? Carência é aquele tempo, gente, que você tem que contribuir para poder ter direito a um benefício. Então, você pode perder a qualidade de segurado, e se você perder a qualidade de segurado, você vai ter que cumprir agora novamente os 100%, né? No caso hoje é 12 meses, de período de contribuição. Ou seja, se você ficar 12 meses sem contribuir à Previdência, você só terá direito a requerer um novo benefício se cumprir toda a carência, tá? Então, antes era só 6 meses, hoje você tem que cumprir no mínimo 12 meses, no caso de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, tá bom? Vou te dar aqui um exemplo bem claro, para você conseguir pegar aqui comigo. Você trabalhou, sei lá, 15 anos numa empresa, tá? E aí foi demitido. 2 anos se passam e você adquire uma doença, né? Você vai lá, quer dar entrada no auxílio-doença. Você não poderá requerer. Você deverá cumprir a carência de 12 meses para poder fazer jus ao percebimento do auxílio-doença. Deu para entender, gente? Edson, no caso eu vou ter que contribuir doente? Sim. Você vai ter que contribuir mesmo estando desempregado e doente, tá bom? Então, só pra gente resumir aqui o esquema de carência. Auxílio-doença, 12 meses. Aposentadoria por invalidez, 12 meses. Salário maternidade, 10 meses. E auxílio reclusão, 24 meses, que eu também vou falar para vocês lá na frente. Em relação à bonificação, gente, e perícia. Então, lá no artigo 1º, inciso 2º, parágrafo 4º, ele criou uma bonificação para os peritos médicos, ou médicos peritos, da Previdência Social, tá? Então, quando ocorrer a perícia judicial, o perito do INSS ele poderá participar das perícias judiciais, tá bom? Como médico assistente do INSS. E ele ganhará por esse ato o valor de R$ 61,72, tá bom? Se for encontrada alguma irregularidade, o que acontecerá? O que será feito? Será feito, gente, vamos supor que na sua concessão, no seu benefício, né, você está aí recebendo regularmente o seu benefício e chega um momento que você é notificado. Essa notificação, você terá o prazo de 10 dias para responder, para apresentar defesa,
tá bom? A notificação, ela geralmente vai chegar, conforme a própria medida prevê, através da rede bancária, ou seja, o banco que você recebe, ou pelos correios, tá bom? Essa notificação você vai ter 10 dias para apresentar o seu recurso. Pausa. Essa notificação é de extrema importância. Então, eu não recomendo que você faça o recurso, ou que você apresente, desculpa, recurso não é esse momento, que você apresente a defesa. Por quê, gente? Porque o advogado, ele é habilitado para fazer essa defesa, entende? Então, você pode talvez fazer a sua defesa e não lograr êxito, porque você não vai ter a clareza de ideias, a formatação de ideias que o advogado vai ter. Então eu sugiro a você que você procure um advogado especializado na área previdenciária, tá? Para apresentar a defesa, tá bom? Apresentará a defesa com as provas e documentos do INSS. Outro ponto, gente. Agora, o INSS, a medida provisória, desculpa, ela está prezando mais, ela está enfatizando mais, e vocês no decorrer do vídeo, vocês vão perceber que eu vou falar muito de prova documental. Então, antes, a prova testemunhal era muito contundente, era muito chave na concessão, por exemplo, de uma pensão por morte, né? No caso de uma união estável e a concessão de uma pensão por morte. A prova testemunhal era muito vital, era muito decisiva. Hoje não. A gente vai ver quando eu falar um pouquinho de pensão por morte, que a prova documental, ela tá mais valorizada, ela tá mais enfatizada, ela tá determinante, se assim a gente fosse dizer, tá bom? Então, quando você apresentar essa defesa, haverá duas situações. Haverá os casos de suspensão, e os casos de cessação, cancelamento do benefício. Então, se você não apresentar a defesa nos 10 dias, o benefício vai ser suspenso, tá certo? Suspenso. Ou, se você apresentar a defesa e ela for considerada pelo INSS como insuficiente, o benefício vai ser suspenso. Casos de cancelamento do benefício, gente. Quando não for realizado o recurso, ou seja, você recebeu o indeferimento da sua defesa. Você apresentou a defesa no prazo legal, tá? No prazo de 10 dias, e a INSS disse que você não tinha direito, né? Então, aí você não apresentou o recurso, tá? Do indeferimento, você não apresentou o recurso. Do indeferimento, você vai ter 30 dias para apresentar o seu recurso. E você não apresenta o recurso. Quando você não apresenta o recurso, o seu benefício, ele é cancelado. Pasmem, cancelado. Certo? Então, esse é o caso de cancelamento do benefício. Muito cuidado com isso, gente. Muito cuidado mesmo, tá bom? Outra questão, os bônus dos peritos e dos servidores da Previdência Social. Eu falei para vocês que a Previdência, essa medida provisória, ela vem com um caráter muito de análise e de revisão, não foi isso? As pessoas que irão fazer essas análises e as revisões, elas precisam serem estimuladas, né? Então, e estímulo para revisões e para análises é dinheiro. E a medida provisória trouxe isso. Para cada processo analisado ou revisto, os peritos ganharão o valor de R$ 61,00 e os funcionários R$ 57,00. Então, cada processo com indício de irregularidade concretizado, os valores serão os que eu acabei de dizer. R$ 61,00 para o perito e R$ 57,00 para os funcionários. Tá bom, gente? Então, se a gente fosse assim resumir, a aposentadoria, elas passarão por revisão e as aposentadorias por invalidez passarão por uma perícia, tá certo?
O prazo de revisão desse programa, dessa medida, está datado para 31 de dezembro de 2022, tá bom? Pode também serem convocados benefícios concedidos antes da medida, gente, ou no ato, tá bom? Observação. Nota ruim. Foi revogado, cancelado, anulado a isenção para pessoas com mais de 55 anos. Hoje, só serão isentos os aposentados por invalidez com mais de 60 anos. Tá bom, gente? Outra novidade que a medida trouxe, gente, ó, e não é uma novidade boa, é sobre o bem de família. O artigo 22. Qualquer cobrança de crédito de benefício previdenciário pode recair sobre o bem de família. Então, ó, se você conhece um advogado aí, compartilha esse vídeo com ele e fala para ele que houve mudanças acerca do bem de família, tá bom? Isso é muito importante, tá certo? Outra coisa, pensão por morte. Como era antes da medida provisória? Você tinha até 30 dias, a partir do óbito, para requerer a pensão por morte, os dependentes no caso. A medida provisória trouxe algumas alterações. Isso no artigo 23, tá, gente? O prazo, ele mudou. O prazo hoje, para os menores de 16 anos, é de 180 dias. E para os demais, os maiores de 16 anos, as esposas, enfim, né? Até as concubinas, né? É de 90 dias. Tá bom, gente? Outra coisa importante que eu tinha falado aqui e vou repetir. Antigamente, a prova testemunhal, nos casos de pensão por morte especialmente, era muito determinante, tá? Então, a prova testemunhal era mais enfatizada. Hoje não. A prova documental, ela é de suma importância para o deferimento do pagamento da pensão por morte, tá? Tem que haver a prova documental da relação à época, tá, gente? E mais, da dependência econômica, tá bom? Então, eu tenho que provar que à época realmente eu tinha um relacionamento com aquela pessoa e mais, que não só tinha um relacionamento, mas que eu dependia economicamente dessa pessoa, tá bom? E aí vai ser deferido a minha pensão por morte. Outra situação que sofreu alteração também foi sobre as habilitações, tá, gente? Hoje, os pedidos de habilitação, né, daquele caso de meação no pagamento da pensão, a medida provisória trouxe que quando houver a tramitação de processo com pedido de habilitação para o rateio do pagamento da pensão, o INSS será depositado em juízo a metade do pagamento da pensão, tá, gente? Consignado em processo à parte, numa conta à parte, até o fim do processo, tá bom? Isso é importante porque, uma vez que deferida essa habilitação, a pessoa que vem recebendo durante os anos, possivelmente não vai ter como ressarcir aquela pessoa que está entrando agora no polo e já vai estar recebendo, percebe? Então, realmente, o dinheiro já está lá resguardado e se for deferido a habilitação, ela vai ter direito desde a época do pedido, tá bom? Isso é de extrema importância. Sobre a aposentadoria rural, os trabalhadores rurais, né, gente, em regime de economia familiar, sem empregados, será criado um cadastro nacional. Eu entendo que esse cadastro nacional, ele visa realmente o controle para uma gestão melhor da própria Previdência Social, para ter um maior controle sobre isso. Mas depois, como trouxe algumas nuances a mais sobre a aposentadoria rural, eu vou fazer um vídeo também só sobre a aposentadoria rural para a gente cair mais a fundo, tá? O auxílio reclusão, ele foi regulado lá no artigo 25 da medida.
O auxílio reclusão, gente, ele é pago aos dependentes do preso, né, que sejam de baixa renda e que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, né? Isso é em teoria. Hoje, com a medida, os presos eles só têm direito ao recebimento do auxílio reclusão só em regime fechado. E se comprovarem a questão da baixa renda também, tá? Outra coisa que sofreu alteração, gente, é que você só pode requerer auxílio reclusão se o preso contribuiu 24 meses de contribuição, tá? Antes, se ele contribuísse apenas um mês, ele teria direito. Hoje, tem que ser 24 meses de contribuição para fazer direito. Acho muito justo, tá? Outra coisa, será feito para o cálculo da baixa renda, será feito o cálculo dos últimos 12 salários. O preso não pode mais acumular, tá, gente? Dois benefícios, que eu também acho muito, muito justo. Então, o preso ele não pode receber auxílio doença e auxílio reclusão. Houve a vedação da cumulação de cumulação de benefícios, desculpa. E por último, o salário maternidade, gente. Está lá regulado no artigo 27 da medida provisória. Antes era possível em até 5 anos requerer o pagamento, tá? Hoje não. Hoje tem até 180 dias após o parto ou a adoção, tá, gente? Para requerer. Tem exceções? Sim, a própria medida provisória traz exceções, que também a gente vai trabalhar quando a gente estudar uma a uma, tá bom? Esse foi um vídeo basicamente curto, 22 minutos, tá? Então, compartilha esse vídeo. Eu espero que eu tenha te alcançado, eu espero que você tenha entendido a importância dessa medida provisória, bem como a importância de você estar por dentro dessas alterações, tá? São medidas que trazem alterações boas, mas também trazem algumas alterações que acredito eu que vai sofrer alterações a nível de Congresso Nacional, tá bom, gente? Muito obrigado, um abraço bem forte, tá bom? E qualquer coisa eu tô à disposição, pode chamar no direct, tá bom? Pode deixar, vai ter o meu contato aqui também e vai ter o e-mail, tá bom? Qualquer dúvida eu tô à disposição, tá? Se eu demorar a responder, mas fique tranquilo que eu vou responder conforme o tempo vai passando, tá bom? Um forte abraço no coração de vocês. Tchau, tchau.